abençoado com toda sorte de bênção. Quero trazer aqui uma palavra para o teu coração nesta manhã. Meus queridos, aqui em Romanos 7, versículo 7, Romanos é o livro da graça. Quem escreveu foi Paulo. Paulo é que trouxe a graça para o gentio. Então, as 14 epístolas de Paulo é que vale aplicar na nossa vida nos dias de hoje. Então, aqui em Romanos 7, versículo 7, diz o seguinte, Paulo dizendo: que diremos, então? A lei e o pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçará. Meus queridos, diante dessa palavra, eu quero dizer para todos vocês que estão aí me ouvindo, antes eu quero pedir vocês aí, por favor, me ajudem aí, compartilha meus vídeos, dá aí um joinha, ajuda aí a gente aí na rede social, para que a gente possa levar essa palavra de amor a todas as pessoas, que hoje, graças a Deus, a rede social, nós temos acesso e é um meio de levar a palavra de Deus, levar a verdade. Porque antes não tinha esse privilégio, né, meus queridos? Porque quando eu entrei com uma igreja evangélica, não tinha, nem existia celular. Tinha as mídias, as TV, as televisão, os donos de televisão, não aceitava a gente falar o que eu falo aqui hoje. É por isso que a gente entrou por um caminho, se chama igreja evangélica. Na verdade, não tem nada de evangélico. Não estou falando mal, estou falando a verdade. E eu fiquei preso 30 anos nesse local, sem conhecer o que é a verdade. Então, antes de eu entrar por esse lugar, eu era feliz com a minha família. Eu podia ir à praia, eu podia jogar bola, eu podia usar bermuda, eu podia andar sem camisa, eu podia divertir com meus amigos, ir na festa de aniversário. Tinha minhas todas as liberdades. Eu não sabia o que era pecado. Eu não entendia o que era pecado. Até então eu vivia uma vida feliz. Mas só que a palavra de Deus diz aqui em Romano, o que diremos então? A lei e o pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é o pecado, a não ser por meio da lei. Meu amado, então quando eu entrei com a igreja evangélica, aí eu fui saber o que era pecado. Sabe por quê? Porque eles apresentaram para mim a lei de Moisés. E a lei de Moisés era o pecado. Porque a lei de Moisés tem 613 preceitos. Tinha que praticar a metade e a metade não praticar. Mas a metade tinha que praticar. E a metade tinha que obedecer. Então os pastores vêm mostrando ali, dentro da lei de Moisés, o pecado. Você não pode andar de bermuda, não pode cortar o cabelo, a mulher não pode usar o brinco, não pode cortar cabelo, não pode andar de bermuda, não pode ir à praia, não pode isso, não pode aquilo. Então eles travou a alegria, travou ali a liberdade da gente, e a gente começou a conhecer o pecado através da lei. Mas só que a palavra de Deus aqui, em Romanos, disse que Jesus, Coríntios 1, aqui em Coríntios 1, 15 e 56, diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do
pecado é a lei. Então a força do pecado era a lei de Moisés. Mas só que Jesus veio, nasceu na lei e cumpriu toda a lei. E quando chegou na cruz do Calvário, ele morreu e pôs fim na lei. Quando ele abriu os braços para um lado e para o outro, diz: Pai, está consumado. A lei pôs fim na lei. Lá em Romanos diz que o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Só que os evangélicos que estão dentro da igreja, ele não acredita na palavra de Deus. Que se ele acreditasse, ele não praticava mais a lei, porque a lei é que traz o pecado para o povo nos dias de hoje. E hoje nós não vivemos na lei. Se não tem lei, não tem pecado. Porque a lei e o pecado, ela foi posto fim lá na cruz do Calvário. Até então, o pecado da lei era os 613 preceitos. Até então, muitos deles estão inseridos dentro das igrejas nos dias de hoje, que é o batismo nas águas. O batismo nas águas era da lei de Moisés. Ele não tirava o pecado, ele cobria o pecado. As pessoas pecavam o ano inteiro, quando chegava no fim do ano, se batizava, aquele pecado que fez o ano inteiro, cobria. Aí a pessoa estava sem pecado. Mas só que cometia de novo, porque a lei estava ali naquela época. Eles não obedeciam. Eles iam obedecer num ponto, ia chegar a determinado ponto, tropeçava, aí era culpado de todos os preceitos. Aí eles nunca chegavam na perfeição. Mas quando Jesus veio, Jesus passaram por todo esse processo. Jesus batizou nas águas, Jesus cumpriu a lei do liderato, Jesus cumpriu a circuncisão, Jesus foi circuncidado, Jesus batizou, Jesus jejuou. O jejum também é da lei, porque o pessoal tinha que jejuar para ter vínculo com Deus, para aproximar de Deus. Não é que para ter comunhão, para aproximar. Só que quando Jesus veio, Jesus teve que cumprir todas as leis sem falhar uma. Depois que cumpriu todas, depois sim. Aí o que acontece? A palavra de Deus disse hoje que nós não devemos mais praticar a lei, porque Cristo já praticou em nosso lugar. Porque Jesus, ele carregou os nossos pecados, os nossos delitos e a nossa transgressão. Ele carregou e foi esmagado pela nossa transgressão. Ele foi esmagado pelos nossos pecados. Ele sofreu, ele disse, que nós não tínhamos condições de pagar o preço por nossos pecados. Ele veio e pagou o preço. Ele disse que resgatou nós do pecado. Agora nós não devemos nada. Ele disse que todos os escritos de dívida foi rasgado ali na cruz. Então hoje nós vivemos uma vida espiritual. Hoje o Espírito Santo mora dentro de nós. Então, para vocês terem o entendimento, o que acontece? Hoje nós estamos na lei do Espírito. É o Espírito Santo que guia nós em toda a verdade. Quando eu digo essas verdades aqui para você, aí dentro de você, essas verdades testificam dentro de você que é uma verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo se encarrega de dar entendimento a você que isso é uma verdade. Porque a palavra de Deus nos disse, da cruz para cá, que a lei do Espírito de vida já está escrito na nossa mente e no nosso coração. Nós já temos essa lei da cruz para cá dentro de nós. É por isso que nós vivemos felizes quando nós nascemos, conforme eu disse aqui, que eu era criança, vivia feliz, vivia com a minha família feliz, não conhecia o pecado. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida já estava escrito dentro de nós, nós sabíamos que estava no caminho certo. Mas quando vem uma pessoa, disse ser pastor, vem com seus mandamentos de homens, aplicando nas vidas, para prender o povo na mão deles, dentro de um local chamado igreja, aí as pessoas ficam sendo doutrinadas naquilo que eles querem, na lei de Moisés. Porque eles doutrinando a igreja na lei de Moisés, eles conseguem prender o povo e tosquiar, tomar dinheiro em nome de Deus, ser membro daquela igreja. Fulano é dessa igreja, ciclano é daquela outra, outro é daquela outra, e assim vai por em diante. Tem milhões
de placa de igreja, e cada um tem um grupo. E aquele grupo ataca uns ao outro. Aqui a minha igreja é melhor que a tua, aqui não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aqui a outra é melhor. Mas, meus queridos, Jesus, ele veio para acabar com a religião. Eu não sou religioso, eu sou apenas um cristão. Eu já fui religioso. Eu, nesses 30 anos que eu fiquei lá dentro, se eu olhar assim vocês aí, como está aí na rede social, eu falar que vocês tudo estão com demônio, vocês tudo é um pecador, que vocês morrissem vai para o inferno, que vocês não eram salvos. A minha visão era essa. Mas só que quando a graça dilacerou a minha alma, me deu esse entendimento, eu vi que nós todos somos um só em Cristo. Cristo morreu por mim, por você, morreu para todos. Não tem separação de pessoas. Todos nós somos lavados, remidos, regenerados, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Nós estamos perfeitos em Cristo Jesus. Ele é o nosso sacerdote, mas não temos sacerdote da cruz para cá. Antes da cruz, tinha um sacerdote que prendia o povo na sinagoga e zelava aquele povo e punha as doutrinas de homens. Então, eles vêm trazendo essas doutrinas a Deus daquela época para os dias de hoje, prendendo o povo do mesmo jeito. Para quê? Para se enriquecer, tomar dinheiro em nome de Deus, conforme na época. Né? Então, o que acontece, meus queridos? Hoje, nós não devemos ficar na mão de um pastor, de um bispo, de um líder religioso, de um padre, seja quem for. Porque religião não é para nós. Religião é para as pessoas ignorantes. Você sabe o que significa uma pessoa ignorante? Uma pessoa ignorante, que a Bíblia diz, é uma pessoa sem conhecimento da verdade. Essa é a verdadeira pessoa ignorante, que não tem conhecimento da verdade. Quando a pessoa não tem conhecimento da verdade, ela acha que ficar dentro do lugar na mão de um homem, ela está andando na verdade, mas na verdade, eles não estão andando na verdade, estão andando no erro, porque eles discriminam o seu próprio irmão. Você está me entendendo? Eles dizem assim, Jesus disse que é para nós sair do mundo. Bem, Jesus não disse isso, para nós sair do mundo. Não tem como nós sair do mundo. Se nós sair do mundo, vai morar, nós temos que ficar nesse mundo. Mas Jesus disse, eu não sou desse mundo. Bem, Jesus disse, eu não sou desse mundo. E não era mesmo, porque Jesus era do céu, Jesus não era terreno. E ele disse, o primeiro Adão era terreno, que é aquele que pecou no Jardim do Éden. E o segundo, Adão, que é Cristo, ele não é terreno, é celestial. Então, por isso que Jesus disse, eu não sou desse mundo. Eu estou aqui, mas não sou desse mundo. Aí os crentes vão e falam, Jesus disse que não é desse mundo, eu também não pode ser desse mundo. Mas os crentes não é celestial. Que era celestial era Jesus. Era o Cristo, que era celestial. Mas nós somos terrenos. Nós temos essa carne. Essa nossa carne é fraca. A palavra de Deus diz que o Espírito é forte, o Espírito está pronto. A nossa carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Então é uma luta tremenda, mas com a graça que nos foi dada da cruz para cá, nós vencemos essa carne. Essa carne é fácil, meu querido, vencer ela. E os crentes ficam pregando aí, dizendo, eu falo os crentes, meu querido, não é assim desfazer dos nossos irmãos. Você está entendendo? Não é desfazer. Eu aqui não estou pregando contra os meus irmãos que estavam dentro daquela denominação. Eu estou pregando contra aqui os lobos, os líderes religiosos, os chefes que querem enriquecer nas custas dos irmãos, trazendo uma lei de Moisés para doutrinar eles na lei e prender o povo dentro desses lugares. Eu sou contra os líderes religiosos, eu não sou contra os irmãos. Os irmãos é vítima, conforme eu fui vítima também. Então, o que acontece, meus queridos? Aí os irmãos começam a pregar, falam, eu não sou desse mundo, você está no mundo, aceite Jesus para você sair do mundo, mas não tem como sair do mundo, meu querido. Você sabe o que acontece? A falta de entendimento dos irmãos é o seguinte, ele diz que tem que sair do mundo, você está entendendo? Mas só que sabe o que acontece? Ele não consegue sair do mundo, ele diz que vai para a igreja e sair do mundo, mas ele anda no ônibus do mundo, ele anda no trem do mundo, ele pega o dinheiro do mundo, ele trabalha na empresa do mundo, ele compra remédio na farmácia do mundo, ele compra alimento no mercado do mundo, ele anda no meio do povo do mundo.
Ele não tem um lugar só para ele, então ele está no mundo. E ele diz que não pode andar com o povo do mundo, mas ele precisa do povo do mundo. Ele não tem esse entendimento. Porque se ele tivesse entendimento, ele fala, não, mas eles todos somos iguais, eu preciso deles, eles precisam de mim. Por que eu estou fazendo a diferença? Por que eu quero ser melhor que eles? Se eu fosse melhor do que eles, eu não precisava deles. Eu tinha minha empresa, eu tinha meu ônibus, eu tinha meu carro, eu tinha tudo. E por que os crentes não têm tudo? Que tem tudo é o povo do mundo e eles não têm nada. Sabe por quê? Porque anda no engano, anda na mentira, não anda na verdade. E a verdade é da cruz para cá. Antes da cruz era uma lei de Moisés, que era para o povo da época, que vivia nos seus pecados, nos seus delitos, morto nos seus pecados, nos seus delitos. Mas da cruz para cá, nós não andamos mais mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, porque nós não andamos na lei mais, a lei foi abolida na cruz. E não tem lei, não tem pecado, porque a lei era o pecado. Mas se Jesus foi na lei, então não tem mais pecado. Quando João Batista viu Jesus, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou ou deixou? Tirou. Então, meus amados, não tem sentido ficar dentro do salpão, na mão de um líder religioso, dizendo que está servindo a Deus e discriminando nossos irmãos. Vocês estão na rede social, eu amo todos vocês, de coração, sinceramente, de coração. Eu ganhei uma família tremenda na rede social, porque vocês são os meus irmãos de verdade. Sabe por quê? Porque eu amo todos vocês. Eu não olho para o que vocês fazem, eu olho para a tua imagem, que é a imagem e semelhança de Deus. Deus, quando fez o homem, ele disse assim, façamos o homem a minha imagem e a minha semelhança. Quando eu olho para você, eu tenho que ver Deus na tua vida. Aí eu consigo te amar, eu consigo te abraçar, eu te consigo passar paz, amor e alegria. É o que eu quero fazer para vocês. Trazer entendimento do Evangelho da graça, porque hoje eu sou agraciado pela graça e quero contagiar todos vocês pela graça de Deus. Vocês são felizes e não sabem, mas eu vou trazer para vocês o que é amor, o que é graça, o que é Deus na vida de vocês, que vocês ainda não conhecem, porque não tem um líder que prega por amor, eles pregam por dinheiro. E quem prega por dinheiro não está pregando por amor. Eu saí da mão desses líderes religiosos. Se eu quisesse montar um assalpão e prender o povo na minha mão, e trazer essa verdade para eles, eu arrancava o dinheiro deles a rodo. Mas eu não quero fazer isso, sabe por quê? Porque se eu fazer isso, eu estou contra a palavra e eu não estou pregando a verdade. Porque hoje nós devemos tosquiar, roubar nosso irmão em nome de Deus. Amém, meus queridos? Um abraço, um beijo no teu coração, fica na paz e fica com esse entendimento. Me ajuda aí, meu querido, por favor, compartilhe esse vídeo, inscreve no meu canal, me ajuda para que eu possa avançar cada dia, para que nós sejamos na rede social todos irmãos em Cristo Jesus. Amém, meu amado? Tchau, até o próximo vídeo.